Boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai finalizar o capítulo 11, tá bom? De História. Vou compartilhar aqui com vocês os slides. A gente parou no slide 25, mas eu vou reprisar algumas coisas, porque naquele joguinho que a gente fez da roleta, eu vi que vocês estavam com várias dúvidas, né? Então, vou dar uma recapitulada, a gente vai depois finalizar o capítulo, tá? Deixa eu só abrir aqui. Então, como a gente falou, né, o período de escravidão no Brasil, na verdade, a gente começou falando que já existia escravidão na África, mas que a escravidão da África não tinha um objetivo comercial, como foi no Brasil. O objetivo de escravidão na África era como endividamento, por prisioneiros de guerra, tá? Voltando isso aqui, até a chegada dos portugueses na África. Ali, com a busca dos metais, né, que os portugueses tinham, metais preciosos, riquezas africanas, eles começaram a negociar com os africanos, então, a troca de pessoas, né, pessoas para escravizar. Então, elas eram vendidas a altos valores, os cativos eram trocados por mercadorias diversas. Por exemplo, se você era de uma etnia que fazia acordo com o português, você poderia receber armas, joias, tabaco, bebidas alcoólicas, ferro. Essas armas já eram arma de fogo, né? Então, eles trocavam pelas pessoas escravizadas. Normalmente, turmas que eram contra esse... Então, como a gente usou de exemplo, né? Se o Fabiano faz acordo comigo, que sou uma portuguesa, o Fabiano pode tentar destruir uma nação inimiga dele e vender para mim. Olha só como que eles faziam. Então, foram os europeus que vão levar lá essas técnicas, né? Então, uma escravidão mais comercial, certo? Eles tinham lá um processo de andar por vários quilômetros até chegar à região, cativos obrigados a percorrer a pé, entravam nas embarcações, e um processo violento. Eu expliquei para vocês o que era o navio negreiro. O navio negreiro, então, era aquele transporte que levavam os negros, né, cativos da África, né, do continente africano, principalmente até as Américas. Então, eles viviam lá em péssimas condições, recebendo pouca alimentação, uma alimentação bem precária, quase não tinha espaço para se locomover. Hoje eu dei aula, eu acordei às 6, aí eu cuidei dos animais e depois eu vim corrigir as atividades os trabalhos avaliativos, né? E aí eu corrigi das 6 às 8, das 7 às 8. 8 eu dei aula, depois disso eu corrigi a atividade avaliativa até a hora do almoço, parei meia hora pro almoço, fui para uma palestra, terminei de corrigir as atividades avaliativas e tô dando aula. Gente, eu já não tô aguentando ficar sentada. Eu imagino o pessoal que ficava nessas posições super difíceis de ficar tanto tempo, meses, não são horas, são meses, 3, 4 meses, nessa posição aqui meio que deitado, ou então nessa posição aqui, ó, sem espaço para se locomover. As pessoas morriam e ficavam ali no meio, todas a número 1, número 2, número 3, o que tivesse ali, tudo junto, a pessoa sentada em cima da situação ali. Lembra que várias pessoas não se dão bem com o navio, porque não é uma coisa natural, né, para o nosso corpo. Então, muitas pessoas ficam enjoadas e gomita, eu não gosto nem de falar desse nome. Uma pessoa muito enjoada, eu não gosto. Aí, imagina só você recebendo gomito dos outros por meses, ser tudo sujo, sem tomar banho. Era uma situação agradável? Definitivamente não. Então, era uma situação, assim, bem ruim mesmo. E aí era o tráfico negreiro, né, que transportavam essas pessoas para vir para as Américas, principalmente. Gente, existiu o negro escravizado apenas nas Américas? Não. Mas dos 10 milhões de africanos que foram escravizados, só 5 milhões, metade, vieram para o Brasil. A gente está estudando agora no 8º ano, que no século XVIII, né, 19, na verdade, no início do século XIX, a população era aproximadamente de 4 milhões de habitantes. Se 5 milhões vieram ao longo do tempo, você pensa o tanto que não era. Era mais negro, com certeza, do que branco, né? E aí eles eram navios negreiros, desestruturavam sociedades. Vários reinos eram vendidos, tá? Os líderes militares que negociavam com os europeus pegavam armas, vendiam os inimigos, podiam se armar para fortalecer, né, e aumentar o seu reino, tá? Um sistema que se tornou
indispensável, porque agora se você não tem um armamento disponível pelos europeus, como é que você vai lutar com a outra pessoa? Você tem uma lança e a pessoa tem uma arma de fogo. Já imaginou isso? Sem condições. Quem gosta de jogo aí de ação, eu não gosto de jogo, já falei pra vocês. Meu único joguinho que eu jogava quando era mais novinha era Bomberman. Alguém aí sabe o que é isso? Um jogo do Yoshi, uma espécie de um cogumelo e umas bombinhas. Bem antigo. Eu amava Bomberman. Tirando isso, eu não jogo nada. Mas eu vejo meu irmão que é gamer, né? E aí eu vejo às vezes ele jogando, eu fico sabendo alguma outra coisa. E aí tem lá os armamentos. Se você tiver um arco e flecha, você consegue lutar contra uma metralhadora? Lógico que não, né? O poder de armamento é bem diferente. Eu não tô falando que existia metralhadora nessa época. Tô pensando que época que foi inventada a metralhadora, mas é bem mais pra frente. Mas já existia arma de fogo, que era bem mais rápido, né? Então essas comunidades eram dizimadas, tá? Aproximadamente 10 milhões de africanos vieram para as Américas, né? Uma outra porcentagem foi para a Europa, mas não era muito, não tanto quanto vieram para cá, tá? Nesses navios negreiros, o Brasil recebeu metade. Gente, estou recapitulando para vocês saberem bem todo esse conceito, tá? O que permitiu com que eles fizessem parte do nosso processo de formação da nossa cultura, de formação da nossa pátria, certo? Sendo que a maioria era de negro. Ao longo da história, o regime escravocrata foi se modificando, né? O modelo adotado nas Américas, né? Nas Américas, se relacionam a práticas mercantis, então vai ser uma prática de mercado, ou seja, de venda de mercadoria, tá? Com esses negros. O comércio ampliou seu alcance e implantou o processo um grande número, né, de pessoas. O trabalho compulsório não se interligava a um grupo étnico, né? Não tinha uma única etnia que era escravizada, poderia ser várias, né? Variada vai dependendo do povo dominado, a escravidão serviu para aumentar e provocar o racismo. Por que aumentar, gente? Vocês vão estudar nos próximos capítulos que vai ter deixa eu ver se no sétimo ou se é no oitavo. Sétimo. Vai ter um negócio que a ciência desse período vai surgir ali a ideia de que os negros não são evoluídos e os brancos são. Então, vai justificar o motivo pelo qual os brancos devem subjugar os negros, tá? Para a escravidão, desde que seja negro, você está perguntando, né? Sim. Por que a escravidão indígena não era tão valorizada? A gente falou sobre isso, mas eu já vou recapitular acho que é no próximo slide. A gente volta a falar sobre essa sua pergunta. Variava, então, de acordo com o povo dominado, a escravidão serviu para o racismo, violências contra a população negra até hoje. Porque, como a gente falou, né, muita coisa daquilo que a gente foi construído foi pelos negros, mas tem essa ideia. A professora Ila, até uma vez, recentemente postou, recentemente não, deve fazer uns 4 meses, talvez. A professora Ila até postou frases, né, que são racistas. Gente, eu gostaria que vocês pensassem, por exemplo, essa ideia de um humor negro. Quando a gente fala essa palavra, humor negro, por que vocês acham que tem esse termo? É porque era algo ruim, tá? Vem dessa ideia. Uma outra coisa, quem aí em casa não tem um criado mudo? Pode ser o seu ou dos seus pais. Sabe o que é isso? Aquela mesinha de cabeceira, né? É um criado mudo, certo? Da onde que vem esse termo, gente? É porque no período de escravidão, existia sempre um negro que tinha que ficar a noite inteira no quarto do seu senhor, esperando qualquer necessidade que o senhor tivesse. Ele tinha que estar ali para atender, podia ser pegar água, podia ser ajudar ele a vestir a roupa, alguma coisa assim. Mas ele estaria ali e ele não podia fazer barulho, ele não podia sentar, ele tinha que ficar quietinho e em pé a noite inteira. Imagina se isso era bom. Mas várias palavras que a gente fala hoje vieram dessa época, tá? Então, foi uma escravidão extremamente violenta, né? A condição do escravizado era de objeto
de bem do seu proprietário. Eu estava conversando até com o pessoal da manhã, eu fui dar um exemplo, eu pensei, nossa, esse exemplo nem serve, porque eu fui dar o exemplo do carro, né? Eu fiquei pensando assim, meu carro não tá muito bom, mas se eu não quiser consertar o carro, não tem nenhuma lei contra isso. Se eu quiser pegar uma marreta e marretar meu carro, não tem nenhuma lei contra isso. Mas aí eu fui falar, né, que é um objeto meu, bem proprietária, eu sou proprietária, então o que eu quiser fazer com ele eu posso. Aí eu pensei, na verdade não é assim, porque se eu quiser pintar o carro de outra cor que não é a versão original, eu tenho que ter toda uma burocracia para avisar o governo, entendeu? Que o carro foi pintado, que aquela não é a... Tem que mudar o documento, porque existem leis que regulam. No caso do negro, a pessoa podia fazer o que ela quisesse. Se ela quisesse espancar a pessoa até a morte, tudo bem. Se ela quisesse esquartejar a pessoa, tudo bem. O que ela quisesse fazer, tudo bem. A única lei que vários estados tiveram, eu vejo isso sempre quando eu estou assistindo, principalmente no história da escravidão norte-americana, era proibido libertar o escravo, sem uma justa justificativa. Por exemplo, digamos que o meu escravo, no exemplo aqui, salvou a vida do meu filho recém-nascido. Nesse caso, eu poderia dar alforria para ele. Mas é porque foi uma grande coisa, a pessoa foi considerada ali que ela fez algo que pagaria a libertação dela. Caso contrário, eu não poderia libertar só porque eu sou contra a escravidão. Entendeu? Então, liberdade e autonomias reduzidos, né, para esse negro. Na lógica comercial, né, como a gente falou, além de ser um objeto, a pessoa escravizada era uma mercadoria. Ela era um produto, tinha um valor, como eu falei, né, um negro, por exemplo, que era dividido, né, aquelas questões que a gente tinha comentado. Deixa eu ver em que slide eu tô, só para... Opa, saí sem querer, gente. Ô, Jesus. Todo atrapalhado. Deixa eu ver onde que a gente tinha parado. 25. Ok. Então, ele tinha um valor. Quando ele chegava aqui, né, e era dividido a partir dos 3 anos de idade, as crianças, os adolescentes, né, considerado adulto já, depois dos 12, 13 anos, já era considerado adulto, era vendido como adulto. A idade de vocês. Imagina se eu virasse e falasse, olha, gente, essa idade de vocês aí já são adultos. Pode ser responsável por tudo que você for fazer. Então, se você agora sai da casa dos seus pais, vai ter que pagar conta, vai ter que trabalhar, imagina. Era uma vida fácil? Não tinha essa ideia ainda, né, de adolescência, por exemplo. Era da criança para fazer adulto. Então, já separava ali nos leilões pela idade, pelo sexo da pessoa e condições físicas. E, gente, era analisado igual cavalo. Você já viu, por acaso, algum filme que mostra leilão de cavalo? Ou alguma série, alguma coisa assim que mostra quando a pessoa está comprando um cavalo? Olha o olho, olha os dentes, para saber se os dentes estão fortes, se tem todos os dentes. Então, tudo isso era olhado como realmente um animal ou um objeto, tá? Para saber a força física daquela pessoa. Então, o homem saudável, por exemplo, era uma média, se fosse hoje, uma média de 44 mil reais, tá? Meu amigo transferiu o valor, mas aí dependia da idade, dependia da força física, dependia do para que queria se usar, porque existiam vários tipos de escravo, tá? Dentre eles, o escravo da fazenda, ele poderia ser tanto aquele que trabalhava na fazenda mesmo, aquele que trabalhava na casa do senhor de engenho, que era a casa grande, né? Como aquele que era só para reprodução, para criar mais escravos, que seriam os filhos dele, entendeu? Sendo que ele nem tinha acesso, porque a maioria era vendido desde novinho, tá? Então, além de um objeto, a pessoa tinha um valor, podendo ser comercializado tanto por venda quanto por troca, de acordo com a necessidade do seu dono, desumanizando o ser. Era a ideia daquela pessoa não ser mais pessoa. Aí a gente pode pegar em filosofia, quando a gente questiona, né, o ser, o que forma o ser. E o que a pessoa tem que fazer para desumanizar, para olhar aquela pessoa e não pensar que é uma pessoa. Então, agravando cada vez mais a violência, porque se é um objeto, você pode fazer o que você quiser. Então, desembarque no Brasil, né? Na colonização, o trabalho escravo indígena, né, como a gente falou,
existia, mas não era viável. A maioria decide por não fazer isso. Uma hora ele vai ser proibido, lá aproximadamente no final do século XVIII, início do século XIX, vai ser proibida a escravidão indígena, mas antes não era viável. Acontecia principalmente ali na capitania de São Vicente, mas não era uma coisa muito comum. Por quê? Primeiramente porque a igreja era fortemente opositora. A gente estudou sobre os jesuítas. Eles acreditavam que esses indígenas deveriam ser catequizados, deveriam ser assimilados ali, misturados ali com a comunidade portuguesa, né? Que deveriam levar a cultura. Então, eles eram fortemente contra a escravidão indígena. Outra questão é que eles ficavam muito doentes. A maioria deles nunca tiveram acesso às doenças europeias, então vários deles morriam. Tinha a questão da fuga também, porque quando você fala em fuga, eles conheciam o terreno, conheciam as matas, conheciam os animais e as plantas que podiam ou não fazer mal, diferente do europeu, que estava aqui há 30, 40 anos e não sabia nada disso, né? Então, para eles, muito mais fácil de fugir. Mas a principal fator de tudo isso é porque não era rentável, gente. Alguém aqui não sabe o que é rentável? Se não sabe, fala eu aí no chat, ninguém tá vendo, só eu vou ver. Basicamente, quando a gente fala que a escravidão negra era rentável, você pensa, quem pegava o negro para ser escravizado lá no... que gera muito dinheiro, lucro, rentável, exatamente. Então, basicamente, a escravidão indígena não era muito rentável, não gerava lucro nem dinheiro. Por quê? Como eu estava falando para vocês. Na África, quando se escravizava um negro, a pessoa que escravizou ia ganhar alguma coisa em troca quando ela vendia para o mercador. O mercador ia ganhar alguma em troca quando colocava ali no navio negreiro de transporte. A maioria dos navios negreiros, eles vão ser navios holandeses. Isso não tá nesse capítulo, mas vai ser importante para os próximos, tá? E aí a maioria dos navios negreiros eram holandeses. A estrutura do navio, entendeu? Eles meio que alugavam ali para fazer esse transporte. Então a Holanda e vários países que tinham essa parte do transporte ganhavam alguma coisa. Se você pensava que essas pessoas vão ser transferidas por 3, 4 meses, não precisa de água, alimento, então mais, olha ali o comércio gerando lucro, né? Chegava-se aqui, vendia, né, entregava-se para os mercadores do leilão e o leilão redistribuía e vendia para os senhores que iam ali comprar a pessoa. Agora, quando a gente fala de uma escravidão indígena, a pessoa pegava o indígena aqui no interior, no sertão, né, do Brasil, que eu já expliquei para vocês o que é sertão, no sertão do Brasil, e vendia lá para o pessoal que precisava. Quem que lucrou? Todo mundo? Não, uma pessoa só, no máximo duas. Então, não era tão rentável, não compensava para muita gente. Então, eles gostavam da escravidão indígena. Era uma coisa que gerava lucro. Negra, desculpa, não indígena, falei errado. Então, o tráfico negreiro, né, extremamente rentável, aumento dos lucros, primeiramente vendido aos senhores de engenho, donos daquela estrutura que eu expliquei para vocês, como a gente viu no ano passado, né, aqui no Museu José Antônio Pereira. Depois, para os proprietários de cada... de cana-de-açúcar. Ah, tá, é cana, tá escrito errado. De cana-de-açúcar, tá? Necessitavam da grande mão de obra para o cultivo, porque, gente, a cana-de-açúcar era um produto grande, né? Tinha muita coisa a se produzir ali, a se vender. Os escravizados chegavam principalmente nesses portos aqui, Salvador, Rio de Janeiro, São Vicente e Recife, embora o Rio de Janeiro tenha sido o que mais recebeu, 60% de todos os negros que chegavam aqui, né, nessa região que vocês estão vendo aqui, o que é hoje, né? Preparados e bem tratados para participar dos leilões. Então, durante uma semana ali antes do leilão, eles tomavam banho, eles comiam direito, escovavam os cabelos, ganhavam roupa nova, tudo para que no dia do leilão a pessoa aparentasse uma pessoa boa, até porque poucas pessoas sobreviviam. Ela já era forte mesmo por ter conseguido sobreviver a tudo isso, né? A todo esse processo do navio negreiro. Aí quando chegava aqui, passava por esse processo para poder tá bem fisicamente na hora da venda, valer mais, tá? Eram contabilizados pelas autoridades alfandegárias. Todos os indivíduos a partir de 3 anos eram organizados por sexo, idade, condições de saúde
E tudo isso variava os preços, tá? E aí era ali os processos do leilão de escravo. Desagregados das suas famílias, não poderiam, a partir dos 3 anos, não ficavam mais com as suas famílias, não podiam também ficar com as pessoas que eram da mesma grupo deles, da mesma etnia, para não falar a mesma língua e não ter chance de fugir ou tramar contra o senhor de escravo, tá? Vendido com pessoas diferentes, locais diferentes, e nunca mais viam seus entes queridos. E ali no pós-venda, levavam uma vida de privações e violência. Podiam ser levados para a zona rural, as cidades e regiões mineradoras. Gente, eu quero que vocês escrevam aí, ou no livro de vocês, no capítulo 11, ou no caderno de vocês sobre isso. Não está nos slides, está no livro, mas eu vou resumir palavras importantes para vocês entenderem as diferenças, tá? Um escravo rural, ele normalmente sofria fortes repressões físicas, violências físicas bem fortes. Ele poderia também, normalmente vivia nas senzalas, normalmente cuidava ali do campo, né, da plantação, mas poderia morar na casa grande, ou pelo menos cuidar da casa grande, caso ele fosse cozinheiro, né? Essas pessoas eram consideradas, dificilmente pagavam tanta violência física quanto os escravos do lado de fora, tá? As situações eram bem precárias nessas áreas. Aí você tem o escravo da cidade, a maioria deles escravo de ganho, que é o escravo que trabalha, não para o senhor diretamente, mas trabalha em algum ofício do lado de fora. Pode vender, principalmente as mulheres, né? Vendiam produtos como bala, coisinhas que elas produziam ali, podiam lavar roupa para fora. Os homens costumavam aprender um ofício, podia ser sapateiro, podia ser rendeiro, várias coisas ali, né? E esse dinheiro, a maioria ficava com o seu senhor, com o senhor de escravo, mas uma vez na semana a pessoa poderia trabalhar para ela, até porque, diferente da zona rural, que a pessoa tinha a senzala que ficava dentro do terreno, o escravo da cidade poderia ter sua própria casa, mas ele tinha que se virar com aluguel, com alimentação. Então, nesse dia que seria de folga, é o dia da pessoa trabalhar para se sustentar. Então, tanto para gerar alimentação, quanto para gerar o valor do aluguel, que deve ser pago ali pela sua moradia, tá? E aí nós temos também os escravos da região mineradora, que sofriam muito, a maioria não vivia antes, há mais do que 30 anos. A alimentação era drástica, a situação era pouca alimentação, as pessoas às vezes ficavam horas no pé dentro d'água, 15 horas, 16 horas com o pé dentro d'água, locais totalmente fechados, respirando vários tipos de produtos que estão dentro da terra, né? Gases que estão nocivos que estão dentro da terra. Então era uma situação bem degradante, as pessoas quase nunca sobreviviam. Esse daqui, nesse quesito, morria bem mais cedo. A questão da zona rural, o pior era a violência física. Por isso é que eles também não sobreviviam muito. Então, da cidade era o que tinha mais liberdade, assim. Utilizado sempre para mão de obra agrícola, especialmente nos engenhos de açúcar, eram todos a base da economia colonial. Então, era muito necessário, né, que esses negros estivessem ali trabalhando. Isso aqui é o engenho, é a primeira estrutura de engenho. Vai mudar depois? Vai. A gente vai estudar melhor isso, se eu não me engano, no próximo capítulo, o que é engenho depois. Mas no início é essa estrutura aqui, tá? Nas propriedades rurais, cuidavam do plantio. Então, tanto a parte do plantio, da colheita, moíam nas máquinas, né? E processavam a cana. Transportavam, né? Nos animaizinhos. Muitas vezes a pessoa morava muito longe, assim, sei lá, 400 quilômetros do porto, para levar essa cana de açúcar para a Europa. Como é que faz? Monta no burrinho e leva. Meses até para levar. E tinha, né, a Casa Grande ali, que é a estrutura, mas depois eu vou entrar um pouco mais sobre a Casa Grande, tá? Nos próximos capítulos. No próximo capítulo também. Aí, gente, olha só essa estrutura. Acontecia muitos acidentes, tá? Às vezes a pessoa ficava com a mão presa aqui, ó, e a mão era triturada. Então, tanto mortes quanto decapitação ou decapitação só no pescoço? Acho que sim. De alguma forma, tirava partes do corpo, assim, esse maquinário, porque ele era bem pesado e difícil de controlar, tá? O engenho médio, ele tinha aproximadamente 70 escravos trabalhando.
Agora, os engenhos grandes poderiam ter centenas. Pensa que se esse escravo mais ou menos vale uns 44 mil reais, quanto em dinheiro essa pessoa não gastou para ter 70 escravos? Era qualquer pessoa que conseguia ter escravo? Claro que não. Então, as jornadas de trabalho eram extremamente cansativas, tá? Extenuantes, locais bem drásticos. Trabalhavam desde as 5 horas da manhã até o anoitecer, poucos intervalos para descansar ou para alimentação. Então, muitas pessoas morriam de cansaço, de fome, tá? A criança, a partir dos 10, 12 anos, já trabalhavam como adultos e eram punidos como adultos também, imagina. Dizem que com 29 chibatadas a pessoa já morreu, né? Eu acho que com 5 eu já morria, porque eu sou fraquinha. E depois da quinta chibatada, começa a abrir a carne, né? E aparecer lá as costas. Muitos escravizados morriam de exaustão ou acidente de máquinas, como eu falei. Promoviam tanto mortes como lesões graves. Aí você pensa, se a pessoa tá com as costas abertas, mosquito posando, várias coisas assim, né? Ou você não toma banho direito, porque não tem onde fazer isso mesmo, a alimentação não é boa. Muito comum as pessoas morrerem até de infecção, né? Então, morriam de doenças, maus tratos, violência física, precisavam comprar constantemente novos escravos. Gente, eu não comento muito sobre isso, mas, por exemplo, a água ardente, né, que é a pinga, ela é uma bebida brasileira, né? E surgiu meio que nesse período. Porque eles estavam fazendo ali a cana, né, de açúcar, deixava fermentar, e quando ela fermentava, ela subia, né, processo de decantação, subia, ficava ali no teto, e depois ela pingava nas costas. Imagina você com as costas abertas do chicotada, e pingava cachaça pura nas suas costas, né? Por isso é que tinha esse nome de aguardente. Mas isso também ajudava a não infeccionar tanto os machucados, porque é álcool puro, né, praticamente. Então, muitas vezes, os negros, eles boicotavam até estragando ali uma parte da cana-de-açúcar para deixar isso acontecer, para poder curar feridas, melhorar as dores, né, que eles tinham. Para diminuir a rotina de trabalho, eles sabotavam. Gente, o que é sabotar? Chamavam de pinga só porque pingava? Exatamente por isso. Na faculdade eu assisti um documentário sobre isso, que eu sei. Que é uma coisa muito aleatória. Gente, o que é sabotar? Quem sabe? Coloca aí no chat. Ninguém sabe? Gente, sabotar é quando você meio que trapacear. Pode ser trapacear. Outra forma é que ela talvez não tenha uma palavra que explique completamente isso, né? Mas você pode pensar, por exemplo, digamos, por exemplo, digamos que eu vou passar um dia de atividade para vocês lá na lousa, a gente está no presencial, e eu falei que eu vou passar 10 lousas seguidas de conteúdo, de escrever, para a mão cair. Aí o que vocês fazem? Vocês sabotam. Ou vocês vão lá e pegam o meu canetão e eu fico sem, eu não consigo escrever. Vocês tramaram um jeito de não dar certo. Várias vezes, até para descansar, eles sabotavam as máquinas, arrancavam peças que às vezes demorava muito para encontrar outra. Acabava que assim eles não trabalhavam por alguns dias. Era uma forma de descansar, até porque os locais não eram tão perto, né? Às vezes a peça tinha que vir lá da Europa, então demorava até meses para voltar a peça. Então era uma forma ali deles conseguirem descansar um pouco, né? Os engenhos contavam com os feitores e capataz, que eram aquelas pessoas que cuidavam ali para os negros não fugirem, fazerem coisas erradas. Normalmente eram brancos, mas eram filhos de negros, na maioria deles vindo de algum estupro por causa do senhor de engenho que era branco,
com pessoas negras, então a pessoa nascia branca, acabava tendo um emprego um pouquinho melhor. Funções de vigiar e controlar os cativos. Gente, tá acabando a aula, coloca aí o nome no chat, por favor. E abram lá o livro, página 13. Os meninos saíram antes de colocar o nome na chamada. Então, aqui, ó, página 13, né? Na região das Minas, a descoberta do ouro e pedras preciosas na região do atual estado de Minas Gerais, no século XVIII, gerou muitas mudanças sociais na colônia, além de provocar uma grande migração de pessoas para as regiões mineradoras e de promover o surgimento de cidades no interior do Brasil. A exploração do ouro estimulou o crescimento do tráfico negreiro e o ingresso de mais escravizados na colônia, Minas Gerais, né, principalmente. Isso transformou o Rio de Janeiro na maior porto escravista da América. Entretanto, também por ele, os escravizados que seriam levados a trabalhar nas Minas Gerais, entrando por isso. Em meados do século XVIII, quando a exploração do ouro estava no auge, cerca de 30% da população da capitania de Minas Gerais era de cativos. Essas pessoas desempenhavam atividades variadas, como a construção de açudes, tanques, represas, controlar as águas dos rios e permitir a exploração do ouro. Além disso, participavam do garimpo nos rios, então tinha toda uma questão ali que ajudava, né? Eles basicamente construíram a cidade de Minas Gerais. E a maioria deles desempenharam grande função na construção da cidade, criando cidades menores, né? Próxima página. Eles tinham mais dinheiro para mais nativos por conta do ouro? Sim, é um fato. Uhum. Mas olha só, eles já tinham mais dinheiro mesmo, essas pessoas. E aí, com o ouro só aumentou. Por quê? A gente vai falar do ouro, acho que no próximo capítulo. Mas para vocês entenderem já uma contextualizada, tô pensando. Deixa eu terminar isso aqui e a gente volta na questão do ouro, tá? Essas atividades eram extremamente desgastantes, obrigando as pessoas a ficar com parte do corpo no corpo da água, né? O que aumentava as chances de adoecimento e de morte. A pneumonia era muito comum entre os escravizados das regiões mineradoras e a expectativa de vida dessas pessoas era de pouquíssimas décadas. A vigilância era cada vez mais presente nas minas, já que existia grande temor de os escravizados roubassem o ouro e o ouro encontrado ou fugissem. Apesar disso, a alforria também era uma possibilidade um pouco mais concreta. Os senhores poderiam conceder autorização aos cativos para explorar o garimpo abandonado e, caso encontrassem ouro, poderiam utilizá-los para comprar a liberdade. Gente, no próximo capítulo que a gente vai falar de ouro, se eu não falar alguma coisa que você tenha me perguntado, a gente volta, tá? Escravidão urbana, né? Eu já falei do escravo de ganho, mas recapitulando aqui. Muitos escravizados realizavam atividades remuneradas pelas ruas da cidade. Eles eram chamados de escravos de ganho. Eles transportavam pessoas e mercadorias, buscavam água nas regiões públicas para os moradores da cidade, trabalhavam como pedreiros, carpinteiros, alfaiates, sapateiros, barbeiros, tudo que a gente falou, né? Bolos, vendendo bolos, doces, outros alimentos, entre muitas outras atividades. Uma parte do dinheiro que ganhava era repassado aos senhores, o restante eles guardavam, sobretudo para comprar sua alforria. Um elemento importante da escravidão urbana era a maior mobilidade dos cativos. Muitas atividades exigiam o deslocamento pela cidade. Esses escravizados acabavam tendo mais possibilidade de circulação do que aqueles que viviam nas zonas rurais, né? Isso, porém, não significava que a escravidão urbana era menos violenta, que a praticava no espaço rural ou nas regiões das minas. Na realidade, as pessoas escravizadas que viviam nas cidades eram submetidas a diversas formas de violência e castigos e tinham de lidar com as condições de vida muitas vezes bastante degradantes. A rotina do trabalho também era intensa e muitas pessoas não conseguiam arrecadar os valores exigidos dos senhores durante o trabalho pelas ruas
e eram duramente castigados. E aqui ele vai falar, né, da capoeira como uma forma de luta e de resistência. Era uma forma que também, de luta e resistência, um pouco vindo também da cultura que eles já tinham da África. E eles trouxeram para cá e muitas vezes era proibido, mas ainda assim era uma forma de praticar aquilo que eles, da cultura deles, da terra deles, da história deles. Gente, semana que vem a gente continua. Muito obrigada. Eles tinham salário? Não, nenhum deles. Eles poderiam, como eu disse, trabalhar uma vez a semana para eles, mas eles não tinham salário. Até porque se eles não conseguiram cumprir o que eles tinham que pagar para o seu senhor, eles trabalhavam para ele de novo, né? Porque eles tinham essa obrigação. Gente, muito obrigada. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau.